tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Agora a nossa teleaula de hoje será Geografia. Nós vamos estudar hoje a região Sudeste e um produto principal que era o auge naquela época. Né? Qual que seria? O café na região Sudeste. Só que antes do café, o que prevalecia lá? Qual que era a economia que dava lucro na época do período colonial, né? O que dava mais lucro naquela época? Vamos descobrir dentro da história. Primeiro, nós temos a região Sudeste. Ela é formada por 4 estados. Olha aqui na legenda, ó, Sudeste de vermelho. Quantos estados que compõem a região Sudeste? 1, 2, 3, 4. 4 estados. Nós temos Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Esses são os 4 estados da região Sudeste. Vamos lá. Começando a nossa teleaula, eu vou iniciar com vocês um vídeo que fala da história do café. Não a história do café do Brasil, mas é a história do café no geral, ok? Vamos assistir o vídeo agora. Sua história é longa e marcada pela diversidade. De um monopólio asiático para um produto colonial europeu, ele estimulou o misticismo, grandes debates e a economia mundial. Polêmico e idolatrado, este é o café. O primeiro arbusto de café nasce na África. A variedade da África mais consumida hoje origina-se na Etiópia. Desde o início, o grão foi usado como uma droga e uma bebida social. Conta-se que os sufis africanos buscavam um elixir para manterem-se acordados em uma noite de cânticos e acessarem a mente divina. Começam então a beber café em seus rituais. Foi um sheik, também sufi, lá das montanhas da Arábia, o primeiro a desenvolver a técnica de torrefação. Lendas associam sua origem ao arcanjo Gabriel, que o deu ao mundo para substituir o vinho proibido pelo Islã. Em Constantinopla, surge a primeira casa pública de café como alternativa para as tabernas, proibidas para os muçulmanos. Não tardou para os cafés tornarem-se palco de debates políticos e de uma quente vida noturna. Já os turcos especializaram-se em prever o futuro através da borra do café na xícara. No século XVII, ele chega à Europa e em seguida ao Brasil, alimentando a escravidão e transformando definitivamente a economia do país. Ao longo de seu enredo, ele associa os produtores a seus consumidores, os homens livres aos escravizados, os ricos aos pobres. Para continuar contando a história do café, seria preciso rastrear o caminho da economia durante estes últimos 6 séculos. Aquele sheik sufi não sabia a força global que ele estava colocando em movimento ao tomar o seu café. Bolos, sorvetes, puro com leite, com ou sem açúcar. Já imaginou tudo que passará na sua cabeça na sua próxima receita com este emblemático protagonista? Sua mesa é sua casa. Este é o seu cafezinho de cada dia. Contemple e aprecie. Então, o que vocês acabaram de ver? Vocês viram um vídeo sobre a história do café, certo? Então, lá passou todo o processo de onde que se originou, né? Que foi lá na região da África, na Etiópia, onde que tudo começou a origem dele. Continuando a nossa aula, na apostila de vocês, na página 145, o café na região Sudeste. Então, no final do século XVII, vocês já viram isso no 4º ano, quando eu falava da mineração, a corrida do ouro, certo? A principal economia daquela época era o quê? A mineração, que era o ouro. Então, aqui está mostrando o caminho do ouro na época, no século XVII, os bandeirantes, quando os bandeirantes paulistas se apossaram, né, nas terras entre Minas Gerais, ali Rio de Janeiro, encontraram ouro em Minas. Né? E quando foi esse surgimento de encontrar o ouro, parece que foi um espetáculo, né? Foi uma explosão. Por quê? Porque encheram-se várias pessoas de vários locais, olha aqui, ó, e todos os locais foram se instaurando por aquela região. Por quê? Como se fosse nós falarmos assim no dia a dia, colocar um açúcar na mesa e encher de formiga. Um enxame de formiga. Então é um exemplo que a gente dá a mesma coisa do ouro. O ouro na época trouxe pessoas de vários lugares como se fosse um enxame de pessoas. Por quê? Porque ele dava lucro naquela época. Então, passado esse tempo, aí, a partir daí,
foram surgindo, então, olha aqui, ó, tanto de pessoas que vieram de todos os lugares para se fixarem por causa do ouro, para ganharem lucros, surgiram-se muitas vilas, vilarejos, e mais tarde se formaram o quê? Em cidades. O surgimento de novas vilas, por sua vez, fez com que construíssem novos caminhos, novas estradas para trazer o ouro. Então, os pontos de saída. Os pontos de saída são, olha aqui, ó, das igrejinhas, tá? Ó, por onde saía a carga do ouro, certo? E depois nós temos as cidades e vilas também, que estão aqui, ó, as igrejinhas, e depois nós temos as cidades, certo? Que fazem a passagem. Tem o caminho velho, por onde passava no início o ouro, né? O trajeto pela rodovia, e depois veio o caminho novo. O caminho novo é esse lado de cá, ó, para chegar até no Rio de Janeiro. Esse lado aqui é o caminho velho, para chegar em Paraty e depois até chegar no Rio de Janeiro. E depois tem também o caminho marítimo. Aqui, ó, caminho marítimo para chegar no Rio de Janeiro, com a carga do ouro, certo? E aqui nós temos agora, continuando aqui, o Vale do Paraíba e as lavouras do café. Em 1820 e 1850, as plantações de café se espalharam em direção da província de São Paulo, penetrando no Vale do Rio Paraíba do Sul, localizado entre as serras do Mar e da Mantiqueira. Aonde que foi o principal manejo ali, onde teve mais lucro na época da mineração? Foi em Minas Gerais, que é onde que teve as pessoas se apossaram ali para ter riqueza. Só que o ouro, ele ficou muito tempo, pessoal? Não. O ouro chegou um tempo, ele se esgotou. E para retomar, para ele de novo ter as minas ali, para ter aquele minério, demora-se muitos anos para se reconstituir. Então aí a economia foi caindo. Aí o que aconteceu? Veio uma outra economia, viram que uma plantação daria uma economia que daria muito lucro, que seria qual? O café, né? E o café, onde que se destacou mais, foi na região de São Paulo. Por isso que São Paulo é considerado a produção de café em alta. A chegada do café ao Brasil. Depois que o ouro, no século XVII, que foi o auge do apogeu do ouro, as pessoas foram vindo que nem formigueiro para se apossar desse minério, para terem lucros. Aí, como não teve mais gente, passado alguns anos, foi caindo e tiveram que então trabalhar com a economia do café. O café originou da Etiópia, né, na região da África, certo? Aqui nós temos uma figura de um café, olha aqui, um ramo dele, aqui ó, com as folhas, os frutos, e o fruto já maduro, ok? Quando as primeiras músicas chegaram a Rio de Janeiro, encontraram condições naturais. Por que Rio de Janeiro se fixou ali a muda de café? Começou ali no Rio de Janeiro. Por quê? Porque lá foi propício a plantação do café, devido ao solo ser fértil para a espécie dele. Com a expansão de lavouras do Vale do Paraíba, interior de São Paulo e sul de Minas, pessoal, o produto passou a ser exportado e gerar riquezas. Bom, o café começou ali, a primeira plantação foi no Rio de Janeiro, e como deu muito resultado com a economia, eles começaram a exportar esse produto, o café, para fora do Brasil, e aonde começou a gerar vários lucros. Ok? Então, obrigado, pessoal, e nós teremos o cronograma de atividades. Só que aqui, eu quero mostrar para vocês, não está nos slides, nós temos na página 147 essa foto aqui. Eu gostaria que vocês observassem essa gravura na apostila de vocês depois. É uma tela de Rugendas, né? Johann Rugendas. Ele faz várias pinturas relacionadas à história, ou seja, do século passado. O que ele colocou aqui para nós? Nós podemos perceber, ó, é uma região de árvores, né? Lá no fundo nós temos o Pão de Açúcar. Então, se é Pão de Açúcar, é aonde? O Rio de Janeiro. Então, lá onde começou o café. Então, aqui, ó, eles desmataram algum pedaço ali das árvores,
para começar a plantação do café. Ali é uma região montanhosa, nós podemos perceber. Os escravos, porque aí quando os escravos foram trazidos da África lá pela história e começaram a trabalhar para os coronéis sobre o café, né? Trabalharem para fazer as plantações de café. E os senhores estavam aqui também, os coronéis. Então isso foi uma tela que fez muito sucesso. Esse Rugendas, ele faz essas obras de artes da história passada, ok? E aí então nós vamos conversar mais sobre essa teleaula na aula de geografia, ok? Até mais!